Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional e o primeiro devocional de 2024. Então, nós voltamos aí, né? Nós vamos voltar, se Deus quiser, aí, a ter todas as terças-feiras devocionais, tá bom? Eu já peço que, se você gostar desse devocional, além de compartilhar com outras pessoas, que você deixe seu like, tá? Para eu poder entender que você gostou, que ele te ajudou de alguma forma. Se você não é inscrito, é importante que você se inscreva no canal aqui embaixo no botão inscrever-se, é muito fácil e bem rapidinho para você continuar acompanhando os próximos devocionais e os próximos vídeos, tá bom? Aqui do canal. Então, bora pro devocional de hoje. Então, como tá aí no título, né, eu quero falar para vocês hoje sobre o passado, né? O meu passado não me define, o seu passado, ele não te define, né? As escolhas erradas que você fez não definem você, né? As escolhas erradas que eu fiz não definem, né, quem eu sou, mas a palavra de Deus, né? O que Deus diz sobre mim, o que Jesus fez por mim e por você é que nos define. E você, talvez assim como eu, né? Você acredita, né? Você tem fé de que Jesus morreu na cruz por mim e por você. E ali os nossos pecados, eles foram perdoados. Só que o que, assim, não sei se vocês já perceberam isso, é que nós cometemos muitos pecados, né? De conhecermos Jesus, nós vivíamos numa vida de pecado, né? Hoje, o pecado, ele precisa ser um acidente na nossa vida, não uma prática, né? Aquilo que a gente realmente fazia, né? O que a gente fazia de errado, a gente continua fazendo, não, porque hoje nós conhecemos a palavra, né? Se você não conhece, você pode conhecer a palavra, você pode conhecer Jesus e entender que você não precisa mais viver uma vida de pecado, porque é o pecado que nos afasta de Deus, mas Jesus, ele nos reconciliou, né, com Deus através da sua morte e morte de cruz, para nos perdoar e nos salvar dos nossos pecados, salvar, né, de nós mesmos. Mas o que acontece é que a gente sabe disso, né? A gente sabe que se a gente pecar hoje, se a gente errar, que agora, né, nós podemos ir até Jesus e pedir perdão para Ele. E quando você de fato se arrepende dos seus pecados, né, daquilo que você estava fazendo de errado, você muda de direção, né? Você estava indo por um caminho errado e você ouve uma palavra como essa, você escuta a voz de Deus e você muda de direção. Você passa a fazer as coisas certas, tá? Com a ajuda de Deus, porque certamente sozinhos nós não conseguimos fazer nada, né? A própria palavra diz que sem Ele nada a gente consegue fazer. Então a gente não consegue ser pessoas melhores sem Jesus, sem a ajuda dele, né? Sem o perdão dele. E o que acontece é que talvez você até acredite que você foi perdoado por Deus daquilo que você fazia de errado, né? Dos seus pecados. Talvez você não se perdoe por muitas coisas que você já fez. Talvez você fica trazendo à sua memória, né, não aquilo que te dá esperança, mas aquilo que te dá desesperança, aquilo que te afasta de Deus. Porque você fica trazendo a todo momento aqueles pecados que você já pediu perdão a Deus, você já abandonou, né? Ou seja, você já encontrou misericórdia de Deus. Eu já encontrei misericórdia de Deus por aquilo que eu, né, fazia, mas aquilo constantemente vem à minha mente. O que nós precisamos fazer hoje é entender, né? Porque quando a gente entende o perdão de Deus, né, de uma certa forma, assim, entender o perdão de Deus, quando reconhece que nós fomos perdoados por Deus, a gente passa a se perdoar. Porque, como eu disse, às vezes você está se culpando por coisas que você já cometeu há muito tempo, que você já se arrependeu, que você, né, que você teve uma mudança na sua vida. Quero ler para você 1 João 1,9. Olha o que 1 João 1,9 vai dizer. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você já confessou um pecado e você abandonou, você encontrou misericórdia, que fala que Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando você peca e você pede perdão a Deus, você verdadeiramente se arrepende, não é remorso, né? Porque
Às vezes a gente faz alguma coisa errada ali, a gente chora, a gente pensa até que aquilo ali é errado, mas a gente não muda de vida, né? Mas quando o perdão de Deus, quando você entende, isso gera uma mudança na sua vida, gera uma mudança de mentalidade. E aí você, como eu falei, né? Como eu dei aquele exemplo, você estava andando por um caminho errado e você muda de direção. Porque Deus nos perdoou, porque Jesus nos perdoou, né? E também você pode se perdoar, porque Jesus já fez isso. Uma vez eu não sei se era uma pregação que eu estava ouvindo, e a pessoa disse, às vezes, e o que eu vou falar aqui pode parecer assim, nossa, Lorena, meu Deus, como assim? Mas é uma realidade, né? Que a gente às vezes não tem coragem de admitir. Se Deus, que é Deus, né, gente? A gente não tá falando de homem, de uma pessoa que muda, assim, que pensa uma coisa e daqui a pouco tá pensando outra. Se Ele nos perdoou, quem somos nós para não perdoarmos a nós mesmos e aos outros também? Porque isso é um ponto que eu vou falar aqui para vocês, questão de perdoar as outras pessoas. Mas se Deus nos perdoou, por que nós não nos perdoamos? Existem pessoas que ainda estão carregando fardos, né, de coisas, de situações que aconteceram há muito tempo atrás e que elas mesmas não conseguem se perdoar. Então, digo para você hoje, se você se arrependeu, se você pediu perdão a Deus, se você confessou a Deus os seus pecados, né, se você se arrependeu e mudou, Deus te perdoou, então que você aprenda a se perdoar. João, agora no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz o seguinte: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, como eu até dei o exemplo aqui para vocês, né? É claro que nós vamos errar, nós vamos pecar, mas nós não vivemos mais naquela vida de pecados que nós vivíamos antes. Mas se todavia nós pecarmos, como diz aqui, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, né? Então, se você pecar hoje, se você pecar agora, você pode ir até o seu advogado, Jesus, né? E ele vai nos ajudar, né, com aquela causa ali, com aquela situação, e nós vamos ser perdoados. Você possa entender essa verdade hoje, né, nesse vídeo. E até fala, né, a segunda parte que eu quero trazer para vocês aqui, a questão de que ele não perdoa, né, ele não é a pessoa que né, fez tudo isso só por nós, só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Então, o que eu quero dizer para você aqui também, eu falei a questão de você aprender também a se perdoar, né? Nós precisamos realmente nos arrependermos, né? Irmos até Jesus e pedir perdão, né? Confessarmos, como diz aqui. Mas eu quero dizer também que nós precisamos aprender a perdoar as outras pessoas, né? Talvez você já até leu muitos versículos falando sobre essa questão do perdão, de perdoar outras pessoas, né? E como é importante isso e nós precisamos fazer isso. E o que eu vejo também é que muitas pessoas interpretam a questão do perdão errado. Porque assim como outras áreas, né? Eu preciso sentir vontade para poder pedir perdão. Eu preciso sentir vontade para perdoar. Não, a Bíblia não fala que você tem que sentir vontade. Fala que você tem que perdoar. Como eu disse, perdão também não é você ter amnésia, né? Você poderia até ser, né? Vou ser muito sincera, né? Poderia ser você pedir perdão à pessoa e você nunca mais nem assim lembrar. Tem pessoas que realmente são assim, que a pessoa fez algo contra ela, ela perdoou aquela pessoa e ela não lembra mais, no sentido de, sabe, se acontecer alguma situação e vir aquele assunto à tona, ela até demora para se lembrar daquela situação, né? Realmente aquela pessoa, ela entendeu, ela realmente perdoou. Mas às vezes a gente vai se lembrar, né? Se acontecer alguma situação, por exemplo, você vai se lembrar daquela tal situação, se aquela pessoa vir conversar com você sobre aquilo de novo, você vai se lembrar, né? Nesse sentido que eu tô falando, não tem amnésia. Você precisa perdoar. E o que eu quero dizer também para vocês é que vocês precisam parar de levar isso em conta, né? Sobre a outra pessoa. Como eu disse, a questão de se auto-perdoar. Às vezes você fez algo lá atrás e você continua trazendo. E a mesma coisa, você fala que perdoou a pessoa,
né? A pessoa veio, te pediu perdão, ou mesmo se a pessoa não te pediu perdão, você entende que você precisa perdoar, né? Que isso é bíblico, e você perdoou aquela pessoa, mas você toda hora fica lembrando aquela pessoa sobre aquilo que ela te fez, sabe? Se ela te magoou algum dia, se ela pisou na bola com você, sabe? Se ela te traiu, enfim, né? Traiu em vários aspectos assim. Você continua indo lá e falando pra pessoa: olha, fulano, você fez isso. Ou se acontece uma situação e aquilo vem à sua mente, você joga esse pecado, esse fardo sobre aquela pessoa, né? E realmente, às vezes, aquela pessoa ela se arrependeu daquilo que ela fez, ela não faz mais, mas você continua levando em conta, né? Perdoar é não levar mais em conta aquilo que a outra pessoa fez de errado. Algo que eu tava lendo esses dias, um versículo que eu tava lendo esses dias, que quando a gente lê, talvez você já leu ou você não conhece, você vai ouvir agora, você pensa, nossa, que forte isso, né? Mas é uma verdade sobre a questão do perdão, sobre deixar de perdoar as outras pessoas, que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e o 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, o que acontece? A gente quer receber perdão de Deus, a gente quer receber perdão de outras pessoas, mas quando chegar a nossa vez de perdoar, a gente não quer perdoar. Aí vem aquilo que eu falei, eu não tô sentindo vontade de perdoar. Aqui não tá dizendo que você tem que sentir vontade para perdoar o seu irmão. Aqui fala perdoar os homens as suas ofensas, né? Se você não fizer isso, se você não perdoar, aqui fala que Deus também não nos perdoará. Isso é muito forte, Lorena, isso é muito pesado, mas é uma realidade. Então a gente não pode deixar de fora essa parte da Bíblia, só porque ela é pesada nesse sentido, fala essa verdade, né? Nós precisamos perdoar as ofensas daquelas pessoas que nos machucaram, que nos ofenderam. Porque se a gente não perdoa, como que você vai até Deus e fala, Deus, perdoa? Até a oração do Pai Nosso fala, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas se você não perdoa, como que você tá fazendo essa oração, sabe? Ou como você tá pedindo perdão a Deus por algo que você fez, se você não perdoa o seu irmão que fez algo contra você? Eu quero ler uma parte aqui do devocional que fala o seguinte: que nós não somos aquilo que fazíamos ou os erros que cometíamos, mas a nossa identidade está em Deus, em quem Ele é e no que Ele pode fazer em nós e por meio de nós. E hoje você compreenda que mesmo com o seu passado, Ele pode construir uma linda história, não só na sua vida, mas em toda a sua família, nem todas as pessoas ao seu redor. Então, o seu passado, ele não te define. Os erros que você cometeu no passado não te definem, né? Os pecados que nós cometíamos antes não nos definem hoje. Se você, né, foi até Jesus e confessou os seus pecados e se arrependeu, Ele te perdoou. Então receba agora o perdão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua mente, sabe? Como eu disse, se perdoe também e aprenda a perdoar as outras pessoas. Quando a gente deixa de perdoar outras pessoas, a gente também deixa de receber perdão. Agora, para a perguntinha para você poder responder no final do vídeo, né? E refletir sobre esse devocional é a seguinte: identifique se seu passado impede você de aproveitar alguma oportunidade que Deus está lhe dando, né? Tanto a oportunidade de você olhar para trás e perceber a misericórdia de Deus sobre a sua vida, de que você se arrependeu e se perdoar, ou se você está perdendo alguma oportunidade, né, de perdoar outras pessoas que você já deveria ter liberado perdão sobre a vida daquela pessoa. Então reflita aí e responda para você mesmo. Se você precisa pedir perdão também a Deus sobre alguma situação que você ainda não pediu. Então é isso, gente. Esse foi mais um devocional. Esse foi o primeiro devocional aqui de 2024. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, como eu disse no início, deixe seu like pra mim, tá bom? Compartilhe com alguém que você ama, que precisa ouvir dessa palavra, tá bom? E não se esqueça que o seu passado não te define mais. O que te define é aquilo que Deus diz sobre a sua vida, sobre você.
tá bom? Então é isso, eu te espero no próximo devocional. Tchau!